Meu amigo Paulo conseguiu começar as medicações e suplementos. Oi, Dani, boa noite. Boa Eu, eu, noite. eu vou ser bem sincero, tá? Tem que ser, né? Lógico. Eu sabia que eu tinha que ter feito isso no final de semana, porque quando a gente tem mais tempo livre, né? E aí eu consegui comprar o Donarem, que foi muito, muito importante. Ele dá uma baqueada mesmo, dá para Aham. sentir, né? Melhorou o sono? Tá Não melhorou dormindo? tanto ainda, porque eu preciso melhorar algumas outras coisas, mas vai dar certo. Vai dar Entendi. certo. O BUP, hoje eu tô sentindo já que ele já tá. Eu tô 2 dias tomando 300 miligramas e eu senti que ele já está suprindo uma certa carência ou a necessidade Adoro. de consumo de coisas que não são tão boas, né? Só que as vitaminas eu não comprei ainda, Dani. É isso que eu queria dizer. Eu não comprei ainda. Preciso agilizar a compra das vitaminas, das glutamina, de todo o resto. Entendi. Não, paciência, né? Esse desafio foi muito em cima, a gente sabe. A gente está com os dias contados aí para antes do Natal, mas a gente vai fazer um desafio mais tranquilo a partir de janeiro. A gente vamos dar continuidade de uma forma mais harmônica, vamos dizer assim, Mas eu estou entendeu? aprendendo, não, Dani. Eu vou agilizar, vou fazer tudo. Eu vou meter bronca aí, vou trazer esses teus ensinamentos aí para a vida, viu? É Tá porque isso muito daí importante. você fazendo esse compromisso com você, você não tem por que dar errado, entendeu? O que acontece com a gente é porque a gente mesmo se sabota. A partir do momento que você se compromete com você mesmo, aí fica tudo lindo. Sim. Você, né? São compromissos que a gente tem diariamente, igual escovar os dentes, igual tomar banho. A gente coloca esses outros no nosso diário. É. E aí o que Bons hoje, compromissos. oi? Bons compromissos, né? Bons compromissos, exatamente, exatamente. Muito bom. Hoje eu queria comentar com vocês sobre a receita, na realidade, que eu passei para vocês. Aline, a sua receita, eu conversei com a Jéssica, teve um desencontro aí, tá bom? Mas ela, não sei se já te repassou a receita, ela se confundiu, algo nesse tipo. Mas isso daí vai ficar de muita coisa que vocês estão usando, vai ficar de eterno, tá? Igual eu uso, mesmo com o corpo bastante desinflamado, meu corpo, eu posso dizer que eu cheguei assim no nível de desinflamação bem zero, a gente não pode dizer que não vai chegar nunca, tá? Mas assim, para o que eu era, hoje mesmo eu estava gravando uns vídeos para mentoria e de esclarecimento para o público como um todo, e lá eu estava falando, eu cheguei a usar 46, roupa 46 masculina, e não é a mesma coisa de feminina. Então aí você imagina o quanto que eu era inflamada. O quanto que o pessoal, eu não tinha nome, eu comento sempre. É a ruiva, eu fui já ruiva, já fui loura, é a ruiva gordinha, a loura gordinha, não tinha nome, então. E hoje eu tô assim, bem seca, né? Tanto de peso como de gordura, porque às vezes você seca, mas você seca de tudo, e principalmente de músculo. E eu tô numa fase que eu tô seca de gordura, mais com músculo. E meu objetivo é aumentar mais ainda esse músculo, que eu preferi secar, para depois começar a performar. Aí performar em cima da parte muscular, entendeu? Que é o que eu estou fazendo hoje. Se eu conseguir, vocês todos conseguem. Isso daqui não é segredo para ninguém. Todo mundo tem a mesma capacidade de conseguir. Basta querer, é o que eu estava falando. Não adianta fazer compromisso de hábitos se você não quer mudar.
tem que querer mudar, é o principal. Então, a receita como um toda, ela é baseada em quê? Em desinflamar o corpo. Então, para que eu consiga desinflamar o corpo, a gente precisa usar medicações e suplementos. O Paulo, aproveitando o gancho do Paulo, ele começou a usar o Donarém. O Donarém é uma medicação que vai ajudar no sono, a gente dormindo melhor, a gente consegue diminuir esse hipercortisolismo, né? O aumento do cortisol. O cortisol, ele é benéfico, mas tem os horários que ele precisa ser liberado. Se ele passa o dia inteiro sendo liberado, o organismo vai estar totalmente inflamado. O que eu vejo nos exames de vocês é isso: a insulina lá em cima. Por quê? Porque o pâncreas, coitado, precisa trabalhar absurdamente para produzir insulina, para poder quebrar, queimar, vamos dizer assim, de forma mais leiga, o açúcar do sangue, a glicose circulante. Então, um corpo que tem resistência à insulina, ele é um corpo inflamado. Então, foi em cima disso que eu passei naltrexona. A naltrexona é uma medicação que ela foi primeiramente lançada para tratar o quê? Para tratar dependentes de opioides. Na medicina, ela foi tratada para isso. E para o álcool, a naltrexona. Só que a dose que é feita para esse tratamento é uma dose alta. A dose que a gente usa é uma dose baixa, que é justamente pensando em desinflamar esse corpo. E essa medicação, o que, que ela faz? Ela bloqueia o nosso apetite de uma forma assim mais simples, tá? Para passar para vocês. Então, foi visto nos estudos que ela associada à bupropiona, que hoje já existe uma medicação combinada das duas e que se chama Contrave, por sinal ela é caríssima, tá? A associação da bupropiona com a naltrexona, e a gente já vem usando isso há muito tempo. Só que a gente usa de uma forma separada. Aí o que foi que os estudos viram? Que essas duas medicações juntas, elas são excelentes no emagrecimento. Por isso que tem na receita de vocês, tá? E aí, originalmente, a bupropiona, ela foi criada para quê? Para tratar depressão, certo? Aí o que acontece? Como ela influencia na liberação de neurotransmissores, e os neurotransmissores é o que fazem com que a gente tenha prazer. Alguns neurotransmissores dão a sensação de saciedade. Diminuindo o estresse, a gente diminui a vontade de estar querendo comer, porque na maioria das vezes a gente tem vontade de comer, mas na realidade é a vontade de eliminar aquele estresse, de eliminar aquela ansiedade. Aí a gente vai e come. E aí foi visto que associando essas duas medicações, a gente consegue diminuir a ansiedade, diminuir a perda de peso, e foi quando lançaram essa droga em conjunto. Por isso que tem na prescrição de vocês. Entenderam? Agora, a naltrexona, as primeiras tomadas, o que pode acontecer? Pode acontecer de náusea. Tem paciente que chega até a vomitar. O que eu oriento? Eu oriento diminuir a dose. Se você estava tomando o comprimido inteiro, passa a tomar metade. Se for cápsula, abre a cápsula e coloca só a metade do pozinho pela manhã e a outra metade à noite. Não sentiu mais nada? Passa para o comprimido inteiro ou a cápsula inteira. Combinado? A bupropiona, da mesma forma. Você começa com metade do comprimido, não sentiu nada, passa para o inteiro. Por quê? Porque o corpo está recebendo pela primeira vez uma medicação nova e vai depender dos receptores de cada um. Tem paciente que não sente absolutamente nada.
Agora, tem pacientes que falta morrer. Tem algumas das colegas que começaram aqui, algumas sentiram muita reação, já outras não sentiram nada. Isso daí é no meu dia a dia. Meu dia a dia eu escuto isso todos os dias. Por isso que eu estou orientando. Eu já fiz essa mentoria com vocês, essa aula antes, orientando sobre a nossa receita. Estou fazendo novamente porque eu acho que alguns não assistiram. Então, como eu acho muito importante todo mundo ficar ciente do que pode acontecer, para não achar que é uma coisa do outro mundo. O organismo se acostuma, tá? Ele se acostuma com tudo. E aí depois, como a gente está no início do nosso emagrecimento, do nosso compromisso de hábito, mais para frente é uma dose pequena que vocês estão tomando, a gente pode progredir essa dose. Para vocês terem noção, a dose que eu passei para vocês em média foi de 5 miligramas de naltrexona de manhã e de noite. A dose para o tratamento, só para vocês terem noção, de meu filho aqui, para vocês terem noção da dose para quem é dependente de álcool, eles usam 50 miligramas. Entendeu? Então, nossa dose é assim, praticamente quase nada. E você já sente essa reação como um todo. Agora, você imagina essa dose mais alta. É realmente para poder a pessoa parar de beber mesmo. Dizer assim, não, não quero nem ver. Porque eu vou passar mal até. Entendeu? Porque a dose é muito mais alta. Então, vocês entenderam essa associação, certo? Aí, o que mais que pode dar reação? Dani, O só uma glifo. coisinha. Tem uma outra coisa, porque a BUP ali tem algumas vezes que fala para tomar um de manhã e um à noite, digamos, né, de 150 para fechar 300. Então, a gente não vai fazer isso. Eu não gosto de fazer combinado, por quê? Porque o paciente que tem insônia vai atrapalhar no sono, a bupropiona. Então, eu oriento começar com 150 após o café, aí depois passa para 300, para 2 comprimidos. Aí na outra Junto. receita eu já faço uma receita de 300 miligramas, porque a dose de 300 miligramas é a dose de compulsão alimentar. É essa Show. a de compulsão. Certinho? Então, perfeito. Aí, qual é a outra medicação que também pode causar efeitos adversos? O glifage, a metformina. Por quê? Porque tem uma queda da glicose. Dependendo do que você tenha comido, por exemplo, eu tomo glifage todos os dias, mesmo com meu implante. Porque eu sei na hora que eu começo a querer a ficar com a resistênciazinha, tá? Principalmente agora que a gente é humano, tem as confraternizações. Ontem eu fui para uma, a gente nem teve ontem encontro, por isso. Cheguei lá, o que que tinha na mesa? Cheio de salgadinho, lotado de salgadinho. Aí eu comi uma coxinha aqui, uma coxinha ali, mas é batata. No caminho eu já venho passando mal. Parece que menino novo, sabe? Gofando, aquele negócio, aquele refluxo. Mas você come, porque você é humano. O que a gente não pode é permanecer no erro. Né? Assim, até para ser elegante, né? Porque você vai para um lugar, ah, eu não como isso, não, não como isso, eu não posso isso, eu não posso. E outra coisa, quando vocês estiverem de compromisso com vocês, não precisa falar para ninguém. Porque na hora que você fala, ah, eu estou evitando leite, a pessoa vai te oferecer leite a noite inteira. Ah, eu não posso, eu estou evitando, eu não suspendo nada de ninguém. Por isso que eu digo, meus pacientes não fazem dieta. Eu peço para evitar. Evitem leite derivados, evitem glúten, não é isso? Aí na hora que você fala assim, ah, eu estou evitando leite derivado, a pessoa vai vir com queijo na sua frente, vai partir e vai fazer você comer. Porque o ser humano, ele fica feliz em destruir a felicidade do outro. É assim. Aquilo ali dá prazer para ele. Por quê? Porque ele está vendo que ele consegue te controlar, ele consegue
Está entendendo? Então, a partir do momento que você... Qual é a tática? Às vezes eu vou para essas coisas aí, essas confraternizações, esses aniversários, eu como um ovo cozido antes de ir. Porque meu cérebro, ele já vai informado de que eu estou alimentada. Aí eu como lá meu ovo cozido. Quando a festa é a noite toda, assim, um ou dois ovos. Chegando lá, gente, por mais que tenha comida, você não consegue comer como você comia antes. E se você for comer, você vai escolher alguma coisa ali do seu agrado. Aí, como eu gosto de doce, aí eu dou uma beliscadinha ali no doce. Você tá entendendo? Mas não é como antigamente que você vai com. Eu vou para a festa, então eu não vou nem jantar. Chega lá até com halitose, com mau hálito. De tanto que você faz jejum. Não é assim? Ah, hoje eu tenho uma festa, eu vou passar o dia sem comer. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Aí você vai, chega lá, come civilizadamente. Porque no Brasil, o pessoal vai para a festa para comer tudo e mais um pouco. É assim. O pessoal deixa, passa o dia inteiro, se for possível, para poder chegar naquele horário daquela festa, comer tudo, aí depois sai passando mal no outro dia. Problema gastrointestinal para dar e vender. Você pode ir no pronto-socorro, pronto atendimento, e ver final de semana, o que é que mais chega final de semana, Paulo, que já fez muito plantão, gastroenterite de comida, de comida, tá? Mas isso aí, a gente não pode crucificar ninguém, não. Isso aí todo mundo já passou. A gente passa por isso de vez em quando, mas a gente pode evitar, né? Assim, o nosso compromisso com a gente. Então, o glifage, por que que eu estou falando isso? O glifage é uma medicação maravilhosa para você tomar, porque ele vai diminuir essa resistência insulínica. Quando a gente tem muita insulina circulante, o corpo vai fazer o quê? Vai inflamar absurdamente. O corpo inflamando, você vai engordar. Aí vai ficar nesse círculo vicioso. Então, para que isso não aconteça, a gente usa metformina, o glifage, que é para poder quebrar essa resistência insulínica, para que nossa glicose não fique alta no sangue e o pâncreas não tenha que trabalhar bastante para produzir insulina. Só que quando você toma uma medicação dessa, a metformina, tendo comido pouquinho, foi o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu sabia que eu tinha essas gravações para fazer. Aí eu saí, fui ajeitar cabelo, essas coisas todas. Aí tomei meu cafezinho ali. Hoje eu não fiz jejum. Aí tomei meu cafezinho ali, uma coisinha de nada. Foi um pedacinho de cuscuz, café preto e uma salada de frutas. Aí tomei o glifage. Gente, eu dormi a mulher fazendo o meu cabelo. Por quê? Minha glicose baixou demais. Aí quando a glicose da gente baixa demais, o cérebro ele é inteligente. Aí o que que ele faz? Ele diminui sua energia para poder ele trabalhar mais lentamente para ele dar conta do que está acontecendo. Aí com um pedaço eu já fui melhorando, melhorando, aí estabeleceu novamente. Mas tem esse efeito adverso de dar sono, de dar desconforto gástrico, às vezes dá até diarreia. Se acontecer isso, aí o que, que você vai fazer? Em vez de tomar o comprimido inteiro, vai tomar metade. Até o organismo se acostumar. Depois que ele se acostumou, passa para inteiro. Quem não sentiu nada, toma depois do café, toma depois do almoço e pode tomar até depois do jantar, sem problema nenhum. No dia que vocês forem para alguma confraternização, vocês, quando chegarem, que tiverem comido um pouco a mais, vocês tomem a metformina, pelo amor de Deus. Pelo menos para dar uma ajudinha assim, dizendo assim: eu também sou humano, mas amanhã não vai mais acontecer. Certinho? Então, Doutor, hã? você passou, foi após o almoço e após o jantar, não foi após o café. Pois Ah, é, mas pode tomar também. É porque o que, que acontece? Por que, que eu não passei? Boa observação. Por que, que eu não passei depois do café? A gente não combinou de fazer jejum?
Como é que você vai tomar metformina sem ter comido nada? Aí você vai ter um desmaião. Exatamente por isso. Certinho? Certo. Mas para quem está tomando café, almoçando e jantando, pode tomar aí tranquilamente. Principalmente se você já tiver escurecimentos de dobras, que isso daí é uma das características da resistência insulínica, tá bom? Mulheres que têm ciclo menstrual com bastante cólica, predominância estrogênica, é aquela mulher que tende a ter quadril alargado, as coxas alargadas e gordura na região abdominal. Essa mulher ou esse homem que tiver predominância estrogênica, qual é a droga de escolha? Metformina. Certinho? Combinado? Doutora, Ah, oi. a questão do ciclo menstrual que eu lhe perguntei, né? Perguntei no grupo. De quê? Pode ter do ciclo menstrual, que eu perguntei se poderia ser modificado. Eu vi, mas eu não prestei atenção. O que Fala para mim. que tá acontecendo? Minha menstruação é regular, 28 de 26 a 28 dias do ciclo. Então, Certo. veio um pouquinho, logo assim, na primeira semana do T3, T4, que eu comecei logo, né? Os manipulados. Ah, Eu não sei, queria lhe perguntar se tem alguma relação com o T3, T4, ou pode ser, inclusive, da glifagem ou ou de outro medicamento. ela veio e não ficou quase nada e foi embora. É isso? Exatamente, ela veio e agora eu estou como se eu fosse seios doloridos, como se eu fosse menstruar. Você não está tomando progesterona? É o espina. Espirolactona é o diurético. Eu tô Não tem o tomando tudo que Juno? O Juno? Tá tomando o Juno antes de dormir? Não, doutor, o Juno foi eu, Amanda. Amanda, né? é. Deixa eu só dar uma olhada. Thaís, você me mandou seus exames? Não mandei, porque estavam muito já passados e não mandei. Então, o Mas que eu que não. acontece? Eu não tenho como te responder se é hormonal, porque eu preciso ver seus exames hormonais. Uhum, Mas assim, o que a gente pode comentar é como você está fazendo com que o organismo desinflame, essa tireoide volte a funcionar normalmente, tá? Porque também está inflamada. Pode ser que aconteça alguns desequilíbrios até entendi. a gente chegar a um Equilibrar, né? denominador. Exatamente, tentar o equilíbrio. Eu acredito, doutora, que seja isso, porque eu sempre tive essa retenção de líquido muito grande pré-menstrual. Não seria nem pré-menstrual, porque 10 dias antes não é pré-menstrual, né? E eu sempre tive esse problema, como você está falando. O quadril mais alargado, essa gordura que ficava acumulada na pochete. Aham. E, e depois que vem a menstruação, diminui. E nunca tinha tomado nada disso, nem Nada, espirulactona, nem nada, glifage. Eita, não, entendi. nada. 32 anos, nada. Nunca tinha tomado nada. Mas Inclusive, a única coisa que a ginecologista havia passado da última vez que eu fui, como eu não faço uso de anticoncepcional nada, hum, foi fazer drenagem linfática para ajudar a questão da retenção de líquido. entendi. Mas você já notou que você diminuiu sua retenção de líquido depois que começou a usar o diurético, a espirulactona? Principalmente em relação às coxas, Aí, as tá vendo? medidas, digamos assim. Eu tô olhando aqui É, para baixo porque eu tô atrás da receita, tá? Mas eu tô escutando e tô prestando atenção. Pode Pois falar. é, principalmente em relação a abdômen, as coxas, quadril, senti bastante diferença.
Entendi. Mesmo que não seja de peso, mas medida, eu tenho certeza que eu perdi. Entendi. Mas, ó, a tendência é essa: vocês vão secar, tá? Vão desinflamar, consequentemente, vão diminuir o edema, que é, né, esse líquido a mais, e cada vez vão melhorando mais um pouquinho. Agora, é paciência, não é da noite para o dia, isso daí são hábitos que a gente está instalando para que a gente consiga, em grupo, em conjunto, chegar ao nosso objetivo, que é o peso ideal. Entendi. Deixa eu só ver bem aqui. Aí o Doutora, outro. Oi. eu não comecei a tomar ainda o naltrexona e nem o bupropiona. Ah, E eu tenho muito problema com sono. Eu não consigo dormir cedo. Eu não consigo. E acordo cedo também. Mas na hora de Foi? dormir, eu não consigo. então, você fez o questionário, não fez? Sim, sim. O que foi que deu no seu questionário? Quanto que foi que deu de dopamina? Você lembra? Eu não lembro aqui, não. Porque a gente tem que ver, a dopamina a gente repõe através da bupropiona, a serotonina a gente vai repor através da melatonina e o BUP também acaba que ajuda. Então, essas medicações e suplementos, eles são todos pautados em cima dessas deficiências. Você vai conseguir emagrecer através da mudança de hábitos? Vai. Do compromisso de hábito? Vai. Mas vai ser uma perda de peso mais arrastada, que às vezes as pessoas ficam sem paciência. Dá para Sim, emagrecer? Dá. Agora, com a medicação, o principal, Maria Helena, é o sono. Sem sono, a gente não é nada. A gente não consegue fazer nada. É tanto que você, quando não dorme à noite, no outro dia você não tem paciência para ninguém. Você é faz verdade. as coisas porque tem que fazer, porque você Sim. tem sua rotina e tem suas obrigações. Mas de dizer assim, ah, eu estou feliz da vida por fazer isso daqui, não estou. É verdade. Estava Eu olhando, a comentei. dopamina deu 9. Entendi. Eu comentei aqui que quem tivesse dificuldade era só comentar, enviar. A Jéssica está aqui a Jéssica está na nossa mentoria. Ela é responsável. A Jéssica é meus pés e minhas mãos, pode-se dizer. Então, fala com ela que a gente faz a prescrição do Donarém, porque você precisa dormir. Porque se você não dormir, você vai engordar dormindo por conta do hipercortisolismo. Sim, sim, sim. Uhum. Então, Eu, enquanto a eu gente tô, não conseguir. eu percebi que em relação ao diurético, eu já desinchei bastante também. Ótimo, já ajuda. Então, ó, o glifage, Então, tem que tomar o para. glifage, que também ajuda. Sim, tô tomando. Aí, o que mais que a gente colocou lá na nossa receita? Alguma dúvida até aqui? Alguém mais tem problema no sono para poder a Jéssica anotar e mandar a receita? Doutora, Oi. eu posso tomar metade do comprimido do Donarém, porque eu fiquei agora com muito sono. Pode sim, Pode sem ser problema metade. Porque nenhum. mesmo tomando o BUP 300, como eu já havia lhe dito, por conta da compulsão, eu senti muito sono. Eu fiquei assim muito lesada no outro dia, como podemos dizer assim, de manhã. Eu fiquei assim com dificuldade em acordar, Do, assim, do sabe? Donarém, você fala. Sim, do Donarém. Não, pode tomar. Gente, ó, cada organismo ele vai se manifestar de uma forma. O que para mim é uma coisa, para você é outra.
Então, se você sentiu bastante sono no dia seguinte quanto ao comprimido de 50, toma só metade. É bom que vai dar mais dias. Inclusive, dormi a tarde toda Então, no toma só a primeiro dia. metade, não tem problema nenhum. Certo. Tá ok. Aí, Obrigada. o que mais? Alguém mais com Doutora, problema? Oi. algum desses medicamentos, ele dá distensão abdominal? O glifage pode dar. Hum, entendi. É porque eu Mas, tô sentindo um pouquinho, achando meu estômago assim, mas você fala, a distensão, você nota que é por gases ou é porque você... eu tô percebendo que eu fiquei com muitos gases depois que eu comecei com os medicamentos, né? Sei. Porque a cúrcuma também pode acontecer, Entendi. Então pode ser isso. entendeu? Mas o glifage, ele também pode acontecer, essa distensão, Certo. certo? Agora tem que ver o que vocês estão comendo. Se tiver evitando leite, mas comendo queijo, vai dar distensão abdominal. Se tiver evitando o glúten, mas está na fritura, vai dar distensão abdominal. Porque a gente está tentando limpar. Aí na hora que você suja, o organismo ele manifesta, certo? Certo. Aí qual foi o outro suplemento que a gente colocou? Cúrcuma com piperina. Alguém sabe o que é a piperina? Não, não. É a pimenta do reino. Ah, Por que que a gente associa cúrcuma com piperina? Para aumentar a absorção. Os estudos mostraram que essa associação a gente consegue aumentar a absorção. E esse sintoma, Amanda, que você está sentindo, às vezes acontece com a cúrcuma, sim. Agora, o que que você tem que observar? Por exemplo, na realidade, a gente, quando vai tomar os suplementos e as medicações, eu tomo tudo junto, né? E aí fica até difícil você saber qual que é. Mas o que a gente tem visto mais relato é a cúrcuma, é o glifage, o resveratrol. foi? Não vi, assim, Foi? quase, eu não vi nada de relatos. Mas a cúrcuma, sim, Foi não. pode ser. Às vezes, Açafrão, Jéssica, né? teu microfone está aberto. Hum, Às vezes, às vezes pode acontecer também de desconforto, é, como é que eu chamo? Retroesternal, epigastralgia, um esquentamento aqui no meio do peito. Alguns pacientes relatam isso com a cúrcuma e a piperina. Aí eu peço que eles tomem durante as refeições. A maioria dos suplementos dá para tomar durante as refeições sem problema nenhum. Porque se você tomar o suplemento estando há muito tempo sem se alimentar, pode ser que você sinta esses efeitos sim, tá? Então, o que que a gente tem que entender? Que a cúrcuma é uma planta, tá? Como é, meu Deus? Curcuminoides. É isso mesmo, curcuminoides. E ela tem uma ação anti-inflamatória e oxidante espetacular. Por isso que é tão usada no processo de emagrecimento. Ela pode até influenciar na expressão de genes, gente, enzimas e citocinas. Então, é um suplemento assim maravilhoso, riquíssimo, que a gente não pode largar ele de mão. E na hora que a gente associa, porque assim, quem está fora, eu peço para comprar de alguma marca. Tipo o Paulo, eu dei a orientação para ele comprar da Vitafor, a cúrcuma. Quando eu quero suplementar de forma rápida, eu uso a cúrcuma da Vitafor. Quando eu tenho tempo hábil para mandar manipular junto com a piperina, aí eu
peço para manipular. A minha acabou, não chegou ainda com piperina, eu estou usando a cúrcuma da Vitafor. Porque na hora que você associa com a piperina, a absorção é muito, muito maior. Então, como a gente quer uma absorção, um efeito mais rápido, então a gente associa, tá? E os estudos mostram isso. Então, tudo que eu estou passando para vocês não é da minha cabeça, não. Tudo é embasado em estudos, em artigos científicos que já foram provados, testados e recomendados. Tá bom? O que mais que a gente tem para comentar? Então, a gente viu o porquê de usar a cúrcuma e a piperina. Agora, qual é o item 2? Vejam aí na receita de vocês. Deixa eu abrir aqui de novo, então. Doutor, o próximo é o resveratrol, que é o item 3, né? Porque o primeiro era o T4, o segundo é a cúrcuma e o terceiro é o resveratrol. Certo. O resveratrol é um composto antioxidante, que ele é presente onde? Onde que ele é encontrado? O transresveratrol, que é o que a gente precisa repor. Ele é encontrado na uva, tá? Aí os estudos mostraram, não tem o pessoal da Zona Azul que chama? Vocês já ouviram falar em Zona Azul? Eu não. São, é, são pessoas, acho que é Zona Azul, se eu não me engano. Alguma coisa azul. São pessoas que já passaram dos 100 anos e fizeram um estudo com essa população na Grécia, tem na Grécia e tem outros países também que eles chamam de zona azul. Mas é que eles conseguiram passar dos 100 anos. Aí foi visto o que eles implementavam na alimentação. Primeiro, a dieta mediterrânea. Segundo, que não faz parte da dieta deles açúcares, de nenhum tipo. O que eles implementam é, por exemplo, tâmara. Quando eles querem adoçar, eu faço bastante isso quando eu vou fazer mingau para meus filhos ou vitamina aqui em casa. Eu pego tâmara e bato no liquidificador no lugar do açúcar. Fica tão doce que parece açúcar. De tão doce que a tâmara é. Entendeu? E aí, eles não usavam açúcar de forma nenhuma. O mel é açúcar do mesmo jeito, viu? Tá certo? Porque o pessoal disse assim, eu não uso açúcar, só mel. Gente, é açúcar do mesmo jeito. O cérebro, ele não consegue identificar se o açúcar é da fruta, se o açúcar é do mel, se o açúcar é refinado, se o açúcar... Ah, doutora, eu não uso açúcar, eu só uso demerara. É a mesma coisa, é o açúcar sem ser refinado. Aí fica com aquela coloração escura. Mas é açúcar do mesmo jeito. Então, o cérebro ele não consegue identificar qual é o tipo desse açúcar. Ele só sabe identificar que a glicose aumentou no sangue e ele precisa, de alguma forma, de ajuda para poder quebrar aquela glicose que está aumentada no sangue. É isso que o cérebro interpreta. Certinho? Aí foi visto que essa população, eles fazem uso de dietas mediterrâneas, fazem jejum, no mínimo 3 vezes por semana, independente da idade. E usam bastante uva, mas não é a uva doce, é a uva azedinha. E que tem bastante transresveratrol. Aí, esse pessoal, o que mais? Eles evitam carne vermelha também. Eu estou falando assim no geral, tá? Desses pacientes, dessa população que alcançou mais de 100 anos. Segundo, tem um livro, depois eu passo o nome do livro para vocês. Ainda eu não terminei de ler o livro todo, mas é muito interessante, muito mesmo. Vale a pena vocês lerem também. Maria?
Vê bem aqui, está bem aqui do lado aqui da cama da mamãe, o livro, para eu mostrar aqui para eles. É um grosso assim. Então, o transresveratrol, ele vai entrar nesse processo de antioxidante e anti-inflamatório. É tanto Doutora, que eu vi hoje... Oi? sobre o resveratrol. Eu vi algumas coisas, até de TikTok, a gente fica na curiosidade, né? Ah, E muitas pessoas muitos dermatologistas passam, né, para a questão da pele, melhora da pele, como se fosse sempre usar, né, uso contínuo, assim, pro resto da vida, por o quê? resveratrol, né? O que que a gente precisa para a pele ficar sempre linda e maravilhosa? Antioxidante. Antioxidante, Não. acho que por conta dos antioxidantes. Aí eles Por- até fizeram um estudo, eu vi esse estudo, eu não sei, essas coisas de TikTok eu Ah, vou assistindo às vezes. E a questão do Botox, né? Quando a gente faz, aí eles sempre passam depois. Aí eles concluíram que dura mais. A durabilidade fica maior em qualquer coisa que eles façam na pele. o que é que Qualquer faz procedimento. você consumir tudo no seu corpo? Radicais livres. A É partir verdade. do momento que você... Não, é nenhum desses. Não. A partir do momento que você consegue é, fazer uma antioxidação desses radicais livres, colocar esses radicais para fora, né? Porque o resveratrol ele vai entrar como antioxidante. Você consegue colocar esses radicais para fora, porque os radicais livres é o que vai envelhecer a gente, é o que vai destruir as células. Então, no momento que você faz essa antioxidação e ao mesmo tempo ele entra como anti-inflamatório, você vai ter uma pele saudável, você vai ter um organismo saudável. É tanto que hoje os estudos todos culminam para quê? Que o resveratrol, ele é cardioprotetor. Sim. Então, os cardiologistas mais antenados, ou os colegas da longevidade saudável, todos lançam mão de resveratrol para o seu paciente. Só que tem um custo, não é barato. E aí, como sempre, a gente fica preso a esse problema. Por quê? Eu tenho meu paciente cardíaco, eu opero pelo SUS, convênio particular, mas qual é a grande maioria? Cirurgia pelo SUS. Aí eu vou lá, passo para o meu paciente uma medicação para melhorar o coração, um beta-bloqueador. Eu passo outro para pressão, para manter a pressão em níveis adequados. Aí eu passo um anticoagulante, um AS, vamos dizer. Aí eu passo uma medicação para controlar a aterosclerose, que é a gordura nas artérias. Uma prescrição dessa, ela tem um preço. Aí, a partir do momento, aí, por exemplo, quem usa estatina, todo paciente meu que usa estatina precisa usar coenzima Q10. Aí já tem outro preço. Então, na hora que você soma, ele olha para você e diz assim, doutora, o que que é mais importante aqui? Entenderam? Entendi. Então, a gente cai nesse probleminha socioeconômico. Mas, voltando ao resveratrol, por que que ele hoje é o queridinho? Porque ele é nada mais, nada menos anti-inflamatório e antioxidante. Por esses dois benefícios extraordinários. Por isso que está na receita de vocês. Quem tem sobrepeso é inflamado e quem tem sobrepeso é lotado de radicais livres. Certo? O que mais que tem lá? Vamos lá. Magnésio, quelato. Magnésio. Existem várias formas de magnésio. Aí, por que que eu passei o magnésio quelato?
Porque o magnésio, esse mineral, ele é essencial nos papéis, principalmente muscular, tá? Então, ele, assim, no geral, o magnésio, ele, como é que chama? As funções fisiológicas, né, que ele desempenha, ele é primordial na produção de energia. Então, um corpo inflamado é um corpo com baixa energia. Baixa produção, a gente precisa de ATP, não é isso? Que é a nossa energia. Eu falei, hoje eu gravei até um, um texto lá sobre creatina. Daqui uns dias vai sair lá e vocês dão uma olhadinha, que a bomba propulsora de energia. A gente, quando usa creatina, a gente está melhorando a nossa performance energética. O magnésio, ele é primordial na contração muscular. Então, se você quer formação de músculo, aumentar a sua massa magra, diminuindo sua massa gorda, se você não tem magnésio, como que você vai fazer esse aumento, essa contração muscular? Ele é importantíssimo na transmissão nervosa. As sinapses precisam de magnésio. Então, uma informação de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, precisa de magnésio. Então, às vezes a gente está com declínio cognitivo, né? Memória ruim, não consegue descansar direito, deficiência de magnésio. Além do mais, ele é primordial no sono. Amanda, quer perguntar alguma coisa? Não, não, doutora, tô falando é aqui mesmo em casa. E no nosso estado de perda de peso, ele é importantíssimo em quê? Vê se vocês chutam em alguma coisa. Na Eu vou regulação. transformar massa em massa magra, né? Ou não? Foi o que me veio na cabeça agora. Transformação de massa gorda, não? Como é que fala agora? Em massa magra. Massa gorda e massa magra, ele ajuda na formação muscular. Mas ele é de extrema importância na regulação da glicose e insulina. Quem é que diz que o magnésio participa dessa regulação? Quem que de vocês sabiam sobre isso? Nem todo mundo sabe. Então, na hora que a gente usa uma metformina, o magnésio também tem a função da metformina, de fazer essa regulação da glicose e da insulina. Então, olha a importância dele. Além do mais, o coração não bate se não tiver magnésio. Quais são os minerais e os eletrólitos mais importantes do coração? Potássio, sódio, magnésio. Sem esses três, o coração pode sofrer uma arritmia. É tanto que quando a gente opera, o paciente, quando vai para a UTI, a gente coloca no soro dele solução fisiológica, que é o NaCl, né? Que tem o cloro, o sódio. A gente coloca extra potássio e magnésio. Só para vocês terem noção do quão importante é o magnésio. E o que mais que esse magnésio faria na nossa vida? Na saúde óssea. Ele é responsável pela formação e manutenção óssea. Então, dá para ficar sem tomar magnésio? Não. Vocês esqueçam de tudo, de comprar o que for, as besteirinhas de vez em quando, mas tenham magnésio em casa. Eu tomo magnésio de manhã e de noite, todo santo dia. Todo santo dia. Para quê? Para ter esses benefícios que eu citei para vocês. Por isso que está na receita de vocês. Pode falar, meu filho. Já falar, Paulo?
Então, o que a gente vê na deficiência de magnésio? Fadiga. A gente vê muita fadiga, porque o músculo, ele precisa de energia, ele precisa desse substrato para poder desempenhar as suas atividades, vamos dizer assim. Fraqueza muscular é muito comum. Arritmia, que eu acabei de contar para vocês, tá certo? Então, o magnésio é de suma importância para o nosso dia a dia, certinho? Dúvidas? Não, agora tudo ok. Qual é o próximo? Vitamina D3, melatonina, são 1, 2, 3, 4, Ah, isso 5. aí é um compostozinho que eu fiz. Que é com mucuna, né? Eu só lembro dessa mucuna. Como é? Eu só lembro desse nome, mucuna. Mucuna, é? É. Eu fui pesquisar o que era. Ah, fala aí pra Eu vi gente, muito. que você pesquisou. Doutora, eu pesquisei no TikTok, né? Muito confiável. Tem nadinha. Vai lá, fala. Eu tinha alguma coisa sobre anti-inflamatório. É, eu não, é o derivado de uma fruta, de algo assim, eu não lembro bem. É mais ou menos isso. Não A lembro bem, não. Mas mucuna, ela é também conhecida como mucuna puris. Ela é uma planta, é entendeu? uma planta. No qual ela contém levodopa, que é o quê? Um precursor da dopamina. Então, quando eu uso mucuna com vocês, eu quero fazer o quê? Aumentar a dopa de vocês. Eu aumentando a dopamina, que é um neurotransmissor, eu vou estar aumentando o quê? A sensação de prazer, de saciedade, porque você vai estar, ó, tudo lindo e maravilhoso. Se vocês pegarem o questionário de vocês, a maioria vai dar deficiência de dopamina quando você está acima do peso. E aí o que que acontece? A dopamina no cérebro, ela é transformada em quem? Em serotonina. Então, quem tem deficiência de dopa vai estar resolvendo, quem tem deficiência de serotonina vai estar resolvendo. E a serotonina é responsável pelo quê? Pelo humor, não é assim? Sim. Pelo sono. Pela energia, né? Quando a gente vai fazer as coisas, a gente fica mais alegre, mais. Entenderam o porquê da mucuna? Deu para esclarecer, Thaís? A Thaís gosta do TikTok, viu? É mais prático, né? Quando quer Mas saber é, o qualquer TikTok tem coisa. muita informação rápida. É, É, pela rapidez da meu informação, marido às vezes vale adora. a pena. Ele sabe que de vez em quando eu fico atrás de umas receitinhas assim diferentes, natural. Ele, de vez em quando ele encaminha assim, ó, amor, eu acabei de ver essa receita aqui. Um dia desse ele viu um pão sem glúten. Aí a mulher fazia um buraquinho assim no pão, aí colocava o ovo. Isso é que até eu fiz. Colocava o ovo cru dentro, botava na airfry e uns, como é, orégano em cima. Não, não fica uma delícia? Quer ver? Façam aí, uma delícia. Aí ele, Eu isso aí peguei ele. também algumas receitas do frango e o ovo na Ah, massa, uma massa fica a massa do pão, fica igualzinho. ah. Eu experimentei, já ficou. Não ficou assim como tava lá no TikTok, mas deu certo. E é só proteína, né? Que é o ovo e o frango. E um pouquinho de fermento. Entendi, entendi. O que mais aí que eu coloquei? Tem um aí chamado L-tianina, não tem? Tem, tem. Por quê? Alguém pesquisou sobre a L-tianina?
Não, esse aí eu não pesquisei. A L-tianina, ela é encontrada no chá verde, em folhas, né? Por que que eu usei ela para vocês e uso para a maioria dos pacientes? Porque ela também faz com que aumente os nossos neurotransmissores. E quais são os neurotransmissores que a L-tianina aumenta? A dopa. Que mais? O que que vocês acham? Serotonina? Hã? Serotonina? Tô chutando, não sei. Que mais? Ela Melatonina? aumenta 3 neurotransmissores. Quando a gente pensa em emagrecimento, vocês sempre vão lembrar da dopa e da serotonina. Beleza. E aumenta o GABA também. Ah, O ácido GABA. é gama-aminobutírico. Certo? Então, a gente com esses 3 neurotransmissores em níveis ideais, não tem gente que fique triste para nada. Não existe tristeza. Não existe mal-humorado. Não existe. É todo mundo feliz. Eu acho que o Paulo nunca viu eu triste, desde que ele me conheceu. Ah, me viu, Paulo, triste em algum lugar? Não vi, Meu não, Deus. Dani. Não vi. Graças a É Deus, coisa porque boa, né? a gente, quando a gente é triste, a gente fica feio, né? Então é melhor sorrir, né? Doutora, você falou no GABA, né? Eu lembro que assim que eu fui fazer a questão do tratamento para compulsão, que foi passado o Foi BUP, fazer o quê, amor? a questão do BUP, né? De 300, Ah, que eu descobri da compulsão, ah. falavam muito, a médica falava muito sobre essa questão do GABA. Ele também influencia nessa questão do GABA, o BUP? O BUP, na realidade, ele aumenta mais a dopa, a dopamina. Pode aumentar o GABA? Pode, mas em proporção muito pequena, entendeu? Não sei assim a proporção. A gente tem em mente, assim, porque são muitas medicações, né? Então, para a gente saber de todas, não dá, não tem condições nenhuma. Então, você acaba que você sabe o carro-chefe de cada uma e as indicações, entendeu? Agora, para eu te dizer que o BUP tem GABA ou não, eu não sei assim te falar com certeza não. Eu sei que a maioria das medicações elas ajudam a organizar os neurotransmissores. E quais são os neurotransmissores mais importantes? São esses que eu citei para você, entendeu? Quando tem deficiência desses neurotransmissores, aí é onde ocorre a ansiedade, a depressão, alguns transtornos, o toque, transtorno, como é? Um toque, né? Transtorno. Ixi, eu esqueci. Obsessivo compulsivo. Isso, exato. Então, a gente sabe por alto, mas qualquer hora dessa eu vou fazer uma pós de psiquiatria, aí a gente consegue. Mas, doutora, eu lembro que ela falou da questão do GABA, porque eu estava Ah, muito resistente a tomar por conta de ser 300 miligramas e ter lido, né, os efeitos colaterais, eu fiquei bem assustada. Aí ah. ela me explicou, olha, tome, vai fazer bem, a questão do GABA. Aí explicou mais ou menos isso. Só que eu estava tão nervosa que eu não dei nem assim tanta importância. Aí depois que ela foi me explicar com mais calma. Mas também Entendi. não. Aí ela falou, ó, vai te ajudar muito nessa questão do GABA, vai. E realmente, depois eu sou uma pessoa antes do BUP e depois do BUP. É porque a medicação, ela equilibrou os teus neurotransmissores. Sim. Porque existe vários tipos de medicações. Tem uma que vai aumentar mais a serotonina, tem uma que vai aumentar mais a dopamina, tem outro que vai aumentar mais o GABA. Mas no final,
ter um pouquinho de cada um. Só que o que prevalece em algumas medicações é mais um tipo de substância do que outras. Mas, assim, de ser categórica de o que aumenta, assim, eu tenho que ver. Isso aí eu não tenho como te dizer assim de imediato, não. Teria que ler, sim. Eu sei que eu uso muito no intuito de aumentar a dopa. Isso aí é o que eu mais uso. Mas que aumenta o GABA, ótimo. Já que tá, E, né? e a questão de diminuir realmente a compulsão, ele diminui. Ele realmente diminui. Com a naltrexona, melhorou 1000 vezes, assim. Melhorou demais. Eu te escutei muito baixo. Eu tô aqui tentando, que esse computadorzinho aqui, o meu mesmo ficou em São Paulo. Aí eu tô aqui no do menino, sabe? Tem hora que eu não ouço direito, mas repete para mim. Com o BUP, eu melhorei a questão da compulsão, digamos que em 80%. Aí com o naltrexona, mesmo em pouco tempo agora, né? Eu Ah, sinto que melhorou assim muito, muito, muito. Por exemplo, antes eu não pensava antes de comer. Eu não, eu só comia. E hoje eu consigo, vou parar, vou pensar. Aí eu, não, vou comer não, depois eu como. Às vezes eu até esqueço. entendi. Ótimo. Perfeito. Mas a intenção é essa, é a gente ir, como é que chama? Enganando esse sistema que faz com que a gente tenha vontade e fome sem necessidade. A intenção é essa, Tá certo. certinho? Mais alguma dúvida sobre a L-tianina? Tranquilo pra mim. O que mais que a gente tinha aí na nossa receitinha? Agora só o ômega 3. A ômega não precisa a gente comentar, né? Porque É. o ômega o que ele é difundido, o que ele é falado em todos os locais que a gente anda, o que existe de estudo já embasou o que a gente precisa, né, para usar ômega para o resto da vida. O ômega, ele é o nosso mais potente anti-inflamatório que temos hoje. E foi visto que pacientes que fazem uso de ômega e os que não fazem, a imunidade é lá embaixo. Agora, o que eu tenho visto? Que doses, por isso que eu comento, gente, o que define uma medicação para droga é só a dose. E assim é com suplemento também. Pessoas que usam doses demasiadamente aumentadas, vamos dizer assim, de ômega, pode ter alguns efeitos, tipo mulheres, queda de cabelo, homens também, tá? Eu tenho visto relatos. Ainda não, assim, não encontrei nenhum artigo falando sobre. Ainda estou em busca. Mas no consultório, vez por outra, o que acontece? Quando a pessoa está muito, muito inflamada, eu passo 2 comprimidos 3 vezes ao dia. Aí algumas pacientes relatam queda, né, capilar. Aí eu diminuo, a dose melhora. Aí o que eu acho? Existe diferença de receptores. Vai ver que essa paciente tem mais receptores do que outras. E aí acaba que é como se a dose fosse uma dose alta para elas. Eu tomo 2 comprimidos, quando eu estou assim, vamos supor, agora eu vou viajar, acabar aqui, eu vou tomar uns bate-delate a mais, né? E aí eu sapeco no ômega, no resveratrol, no glifage, entendeu? E não me causa queda de cabelo. Mas algumas pacientes relatam isso.
Mas a proteção que ele faz cardiovascular, cerebral e no organismo como um todo é imensurável. Os estudos mostram que quem faz uso de ômega tem menos aterosclerose, tem menos problemas de imunidade. Então, acaba que ele é uma vassourinha dentro do nosso organismo. Ele vai limpando todas as sujeiras que possa ter nesse organismo. O ômega funciona dessa maneira, simplificadamente. Alguma pergunta? E o que mais? Acabou? Acabou, doutora. Aqui acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. Doutora, só a Oh. respeito do diurético, o espironolactona. Ah, Eu tô tomando um após o café e antes do almoço. ótimo. É só esses 2 horários mesmo, né? Você queria aumentar? Não sei se puder. Pode aumentar. Mas você está se achando ainda com muita retenção hídrica? Sim, Tá? sim. Porque o diurético você tem que tomar ele cedo para não atrapalhar no sono. Só que você não dorme. Aham. Essa retenção sua também está associada à insônia, ao sono, né? O sono não regular. Na hora que você começar a regular, você vai dormir melhor, vai diminuir a edema, aí você vai secar mais. Entendi. O que Então, você eu pode posso fazer continuar é nesse horário. tomar. O que você pode? No seu caso, você pode. Você tá quanto acima do peso? Eu tô com Qual é seu peso? Qual a sua altura? 1,65. 1,65. Você tá com quanto de peso? A última vez que eu pesei, tava com 88. 88. Então, vamos supor que o peso ideal seja 65 quilos. Vamos colocar 70. Sim, 70, então você está com 18 quilos a mais? É isso? sim. Entendeu? Sim. Então, esses 18 quilos, a gente dá para usar aí 2 comprimidos de espirulactona depois do café e um antes do almoço. Ah, ótimo. Certinho? Então, Mas tem que dormir, cola na Jéssica, pede a receita do Donarém e já começa a usar amanhã. Pronto. Às vezes eu demoro a responder. Por exemplo, hoje, quem me mandou mensagem, eu demorei muito a responder. Porque ou eu estou em procedimento, ou eu estou fazendo alguma coisa que eu não consigo mesmo responder. Porque no normal, eu respondo todo mundo, até no Instagram. Tá? Mas eu estando operando, demorou a responder, corre na Jéssica. E a Maura logo vai estar sendo treinada também para poder estar ajudando vocês. Oi? Eu posso também aumentar? Agora todo mundo quer aumentar, né? Porque eu já tô no Donarém. Eu já tô no Donarém já. Mas, Thaís, você já secou um monte, Thaís. Já tá com o rosto Doutora, fininho a Thaís. Mas ainda falta, doutora. Pode, não tem problema não. Tem que ficar de olho na pressão, porque às vezes cai a pressão, né? Aí dá aquela molezinha. Eu não vejo baixar muito a pressão com espirulactona, não vejo, tá? Isso é meu diário, não vejo, não. A gente usa bastante esse diurético com os pacientes cardíacos, porque ele faz você fazer xixi, aumenta a diurese, mas não deixa você perder potássio. Ele é um poupador de potássio. E aí a gente sabe que o potássio é primordial para nosso coração. Então, a gente sempre associa algum diurético a mais com esse para poder não ter perda de potássio. Certinho? Certo. A minha vida é banheiro e água. Alguém aqui tem aqueles tremores oculares? Às vezes.
Tem? Às Não, vezes. Cãibra. Sinto. Vocês sabem o que que é isso? Falta só de Fosfatos, uma falta de coisinha, fosfatos. de magnésio, principalmente o ocular. Certo? Ok. É falta de magnésio, é isso que você falou? Magnésio, magnésio. Falta de magnésio. Jesus. Doutora, o eu nunca sei falar esse nome, é tudo direito. Espironolactona. Pronto, esse aí que você acabou de falar. Você falou então 2 pela manhã e um antes do almoço para quem quiser aumentar, né? Para quem o quê? Aumentar? Aumentar, para aumentar, eu digo assim, aumentar a Fazer essa dosagem. dose aí. Nesse primeiro momento, tá? A gente está querendo perder de 3 a 7 quilos até antes do Natal. Mas depois não ficaremos com essa dose. Hoje eu uso 50 miligramas ao dia, que é o quê? É uma dose depois do café da manhã ou antes do almoço. Porque eu já tô, ó, aqui, ó. Entendeu? Quando eu tiver assim, Então, eu paro. num futuro próximo, vocês estarão iguais. Igual o meu amigo Paulo, que está aqui. Basta querer. Agora, isso aqui, ó, tem que mudar. Assim como eu mudei, vocês também precisam mudar. Não cai do céu, tá? Não cai, vocês já viram. Então, tem que mudar a mentalidade, tem que se comprometer com você diariamente. Minha gente, eu faço um curso, só para vocês terem noção, que eu tenho que acordar todo santo dia, faça sol, faça chuva, 4h30. Todo santo dia, de domingo a domingo. E no dia que eu não participo, eu recebo um comunicado. Você ainda quer continuar como minha? Aí ele vai dizer, né? Estava de plantão, não quer saber. Por isso que é esse horário, que é para ninguém faltar, porque esse horário todo mundo está dormindo, não é? Então, quando vocês me veem indo para academia aquele horário, eu já estou acordada, ó. Mas tem os benefícios depois de fazer um curso desse, né? Esses cursos, depois eu falo desses cursos para vocês, tá? Vai que futuramente vocês fazem também, tá certo? Mas tudo é o querer, você tem que querer para fazer tudo na vida. Não se consegue nada sem o querer. Lógico que tem que Deus dizer assim, vai que eu te ajudo. E você pede para ele que ele segue por você. Porque não é fácil, não, você acordar. Meus filhos mesmo falam assim, mamãe, você estuda todo dia. Mamãe, eles entram no quarto, eu digo, ó, tô estudando. Ah, pois tá bom. Eles já sabem. Por quê? A gente tem que ter prioridades. Se você quer evoluir, você não pode parar de estudar nunca. Isso aí é em qualquer segmento. Não é porque eu sou médica, não é porque a Amanda. Amanda, você é o que, Amanda? A Sou gente nem psicóloga. fez, né? Olha, psicóloga. A Amanda tem, é, tem uns cursos. Depois eu vou passar para você, nos acompanhamentos que a gente vai fazer, que a psicóloga ela entra com um papel muito importante. É uns acompanhamentos que eu faço junto com o educador físico, com o nutricionista e com o psicólogo, para poder dar uma ajudinha, né? Nessa questão de manter, tá? E então,
qualquer que seja a área, a gente precisa estar em constante evolução. Isso daí, por isso que a gente está nessa terra aqui, para evoluir. Se a gente passar por ela sem evolução, você veio parar aqui por quê? Verdade. Não é assim? Disciplina e foco, né? Tem que ter disciplina e foco. E quem não tem, não cresce. Vai, Pura sabe aqueles verdade. amigos da gente? Minha gente, olha, eu já fui vendedora de brigadeiro, já fui vendedora de coxinha, já fui expulsa do colégio lá em Natal, porque eu atrapalhava a venda da cantina. Imagina, minha mãe fazia brigadeiro e coxinha, até hoje faz divinamente bem. Não faz mais, que ela não, diz que não gosta mais de ter trabalho. Mas eu vendia desde os meus 8 anos. Aí, quantas vezes fui suspensa porque eu estava atrapalhando a venda da cantina do colégio? Mas eu digo assim, hoje eu estou vendendo, mas amanhã vão vender para mim. Eu, com 8 anos, eu já tinha essa mentalidade. Fui vendedora de feirinha de artesanato lá em Natal. Minhas colegas que estudavam no colégio comigo diziam assim, ixi, a Dani está lá na feirinha vendendo. Vou nem passar lá para não falar com ela, para poder o pessoal não saber nem que eu sou amiga dela. Eu digo, isso aqui é temporário, não vai ficar a vida inteira. E nisso eu fui evoluindo. Essas minhas colegas que tinham vergonha, vocês sabem o que elas são hoje? Um é manicure, não discriminando a profissão de jeito nenhum, eu acho lindo, é uma arte, mas não evoluiu. Entendeu? E a outra já casou não sei quantas milhões de vezes procurando assim um partidão e nunca deu certo com ninguém. Essas duas, né, que eu falo que isso daí me servia só de alavanca, de alavanca, de alavanca, de alavanca para cada dia eu ser melhor, para cada dia eu evoluir, e assim eu continuei e continuo minha vida toda dessa forma. E assim vocês têm que fazer, porque vocês vão estar sempre em constante evolução. Esquece de ficar igual. Quantas pessoas você conhece que você vai conversar de 10 anos atrás que falam as mesmas histórias, dos mesmos locais? Não é Aqui assim? em Paraíba, Ah, principalmente. então. Tem hora Uhum. que eu não tenho nem paciência. Então, entendeu? Você conversar com a mulher, ela saber falar sobre outras coisas. Você senta numa mesa, ah, porque eu comprei a coxa de cama, não sei da onde. Tu conhece, Dani? Eu digo, não conheço, não. Conheço, não. Mas eu sei que tem umas muito boas, que eu sei umas marcas. Tem essa e essa. É mais ou menos a que a gente usa. Ah, realmente, só sabe falar disso. Ou então Entendeu? da Não vida É, dos outros. evoluiu. Não evoluiu, coitado. Não é culpa dela, não. É criação. Gente, ó, estamos praticamente fechando aqui 1 hora e meia de mentoria, de conversa, de amizade, que não vai se acabar. E não sei se tem alguma dúvida ainda. Eu tô achando ótimo que eu tô aprendendo muita coisa da faculdade. Ah, é? Você faz o quê? Enfermagem. Eu sou enfermeira. Ai, que maravilha. Eu sou enfermeira, com muito orgulho e me ajudou muito na medicina. De você Muito, falando muito. aí de opioide, de neurotransmissor, e eu, meu Deus, obrigada por essa aula. É farmacodinâmica. Sim, verdade. Importantíssimo, importantíssimo. fui até receber minha prova hoje de farmacologia. Meu Deus. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Então, e há de dar sempre. É só desinflamar, que o cérebro desinflama e você vai aprender tudo e mais um pouco. Não estudar depois de 10 horas da noite. Eu nunca virei uma noite. Nunca. Também Nunca, e eu consigo. sempre fiz faculdade com filho. Eu tenho 4 filhos, tenho uma filha de 29, tenho um filho de 17, outra de 13 e outra de 11. Todos os meus filhos eu estava estudando, nunca parei um semestre de estudar. Nunca virei noite. O que eu fazia? Eu
estudava no máximo até 9, 9h30, quando eu estava na faculdade, a não ser nos plantões, né? Isso daí a gente não tem como escapar. Dormia cedo e acordava 4 da manhã. Aí estudava de 4 às 7, praticamente todos os dias. Enfermagem eu fui honra ao mérito, e medicina eu só não fui honra ao mérito porque eu fui transferida eu passei numa cidade e eu passei em São Luís e tive que ser transferida para Teresina porque minha família é de Teresina. Então, por esse simples fato, eu não pude receber a medalha de honra ao mérito como a melhor aluna da sala. Mas eu fui a melhor aluna, mas por isso eu não recebi. E nunca fiquei em disciplina nenhuma, estudando de 4 às 7, sem perder minha Parabéns. noite de sono. Doutora, só vou dar um depoimento aqui. Você falou das suas duas amigas, né? Ah, Eu lembro bem quando eu estava terminando meu curso, 2015. Enzo nasceu em 2013, meu filho. E eu bem novinha, casei nova, já separei e tudo. E todo mundo dizia que eu não ia conseguir passar na UAB. Enzo pequeno e eu não tinha ninguém para olhar, era eu e ele, enfim. Aí eu sempre dizia, eu vou passar de primeira. Só vou fazer essa vez. Eu tenho certeza que eu não vou ficar dando dinheiro para a FGV. Pois fui, passei de primeira. E não foi para calar a boca de ninguém. Foi porque eu sabia, tinha consciência da questão de estudo. E nunca virei noite estudando. E essas mesmas pessoas que duvidaram, pelejaram para passar. entendeu? E não é Isso questão de daí filho, não é questão do que os é outros vão não, é não. falar, é para você É mesmo. o tal do querer. Com a ajuda de Exatamente. Deus e você querendo, não tem quem segure. Não existe. Olha a alavanca que eu falei para vocês de quando eu fui fazer residência. Alguém sabe por que que eu fiz cardíaca? Eu fiz residência em cirurgia geral lá no hospital, lá em Teresina. Durante o meu rodízio como interna de cirurgia geral, tinha as salas de cardíaca. E eu tinha maior vontade de entrar nas salas de cardíaca. Só que o pessoal dizia assim: ah, não, aqui é sala da cirurgia cardíaca, não, eles não gostam que entre, é uma cirurgia limpa, e aí, se ficar entrando, corre o risco de contaminação. Eu digo, mas eu estou rodando na cirurgia geral, eu preciso ver se eu gosto. Não, os cirurgiões não gostam que entre ninguém. E tinha uma mulher lá, mais chata ainda, tá? Aí eu dizia assim, mas eu preciso ver, porque vai que eu gosto, eu vou fazer cardíaco. Não, não. E eu logo, mulher, né? Aí já viu. Aí eu digo, tá bom. Aí tinha uma janelinha assim de vidro, aí eu ficava do lado de fora olhando. Aí eu digo assim, como é o nome desses cirurgiões? Aí toda vez eu perguntava, eram os mesmos. Eu posso entrar? Aí mudava essa pessoa, aí eu ia para outra. Não, eles não gostam que entre porque residente pode contaminar. A cirurgia pode ser toda contaminada se bater em alguma dessas mesas e não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, tá bom. Aí eu olhei no fundo dos olhos de cada um dos que estavam lá dentro e disse assim: quando eu terminar a residência de cirurgia geral, eu vou fazer cirurgia cardíaca. E quando eu voltar, o primeiro a precisar de mim vai ser um deles. O que foi que aconteceu? Exatamente o que você Eu fez. voltei. O primeiro marca-passo que precisou ser passado dentro de Parnaíba, um deles me ligou que ele tinha operado um paciente em Teresina. O paciente mora aqui em Parnaíba. Aí ele ligou para quem? Dani, pelo amor de Deus, eu preciso que passe um marca-passo. Eu operei um paciente, troquei a válvula, que pode acontecer de fazer um bloqueio depois. O paciente está bloqueado e eu preciso que passe esse marca-passo, gente. Tu faz esse com todo o prazer do mundo. Pergunta se ele sabe. Sabe não. E nem vai saber. Porque aquilo ali só serviu de alavanca para mostrar
eu quero, eu faço, eu consigo. Só Deus pode me tirar disso daqui. Assim eu fiz. E aqui estou. Eu sou a primeira mulher cirurgiã cardíaca do Piauí, do Maranhão, do Pará, do Norte. Tanto que dizem que eu sou a primeira cirurgiã do meio norte. Sou eu. Então, minha gente, se eu conseguir, vocês conseguem ser fichinha. Isso não é nada. Basta querer. Igual ao que o Paulo. Eu fui, não sei até hoje como o Paulo Machado é um mentor nosso. Apareceu na minha vida. Eu sei que eu estava assistindo televisão e caiu esse rapaz lá para mim. Olha essa história. Aí ele falando que já tinha morado e tal, que saiu do negativo para o positivo e que já morou, que já passou em 14 concursos. Ele contou a história dele. Eu digo, rapaz, que legal a história desse colega aqui. Aí comecei, lembrei. Ele caiu em mim, eu fazia uma mentoria, agora eu lembrei. Ele caiu para mim através depois vocês pesquisam, eu tive ele como mentor, o Christian Barbosa. Ele fala muito de hábitos. E ele fez uma live com o Paulo Machado, e aí, durante a live, o Paulo muito engraçado, ele falando e tal, aí o Paulo falou que ia fazer um curso em São Paulo, mas que ia abrir umas vagas online. E eu aqui no Piauí, eu digo, eu vou fazer esse curso. Aí é tanto que ele liberou, aí eu fui assistir até na minha mãe, e eu botei lá na televisão, minha mãe tem uma televisão bem grande, e eu fiquei assistindo lá, e minha filha, o que é isso? Um HP online. O que é que tu diz, Paulo? Um HP online. Aí eu digo, mãe, eu gostei desse rapaz. E ele ainda tem meu sobrenome, Machado. E aí tô eu assistindo, ele falando umas coisas, outra e tal e tal. Aí eu olhei nessa televisão. Eu digo assim, eu ainda vou ser muito amiga desse rapaz. Não sei como, mas Deus vai providenciar. Não sei. Aí, o que foi que aconteceu? Hoje a gente é amigo. E eu sou mais ainda amiga da mulher dele. Quem foi que providenciou? Deus. Agora tinha que ter um querer, uma visão. E assim é tudo que eu faço. Eu enxergo lá na frente e vou atrás desse meu objetivo. O meu objetivo real de alimentar bem, de ter compromissos diários de hábito comigo é o quê? Eu quero chegar nos meus 60 como melhor do que qualquer pessoa de 15, 20 anos. E eu estou no processo. Eu vou ser avó como adolescente. Esse é o meu objetivo. E carregar aí a metaiada como adolescente. Porque você ter neto para carregar igual mala, eu não quero. Entendeu? Então, tudo isso, e a cada dia que passa, eu consigo mais pessoas para viverem melhor. Meus filhos seguem como exemplo. É tanto que todos querem fazer medicina, todos querem fazer o que eu faço. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta. Arrasta. Verdade. Você tá de Ô, Dani, eu parabéns. estava observando teu ritmo de corrida ali, que deu para ver um pouco, né? Mas como a gente entende um pouquinho também, deu para ver que é muito bom. Parabéns, parabéns mesmo, né? O pior, você sabe que eu não sei como é que eu corro. Esse negócio de pace, eu não tenho a menor ideia. Não tenho. Eu Eu fui também não sou correndo. muito ligado. Eu vou correndo. Aí quando o negócio começa a ficar no nível bom, que você começa a liberar as endorfinas lá, eu digo, eita, o negócio agora tá bom. Aí que eu acelero, você tá entendendo? Eu sei que dá certo. Uma hora eu vou entender de corrida, eu vou estudar. Que ainda não estudei, não.
Tá de Não, parabéns. mas eu falo pela energia, pela disposição, né, que tu falou, e realmente dá para a gente, não, nós vamos chegar, em nome do Senhor Jesus Dá, Cristo, né? gente, Auxiliar dá. como um adolescente, eu também estou no processo de rejuvenescimento, né? Chegou É. a hora. Eu digo, ó, isso aqui vocês estão ressignificando a vida de vocês. Verdade. Assim como eu, cada dia a gente ressignifica mais um pouquinho. A gente não tem que olhar para trás. A gente olha para trás para servir de experiência para você mostrar a sua evolução. Agora, ficar olhando para trás se lamentando, esquece isso. É vida que segue. Errar, todo mundo erra, tá? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Isso aí serve para tudo. Para tudo, para tudo. Dever, todo mundo deve. Só não deve quem não investe. A dizer, eu não tenho conta nenhuma. Que pena, porque você não tem investimento nenhum. Porque quem investe deve. Não existe um investidor sem dever ninguém. Não existe. Então, você é uma planta que vive de luz e de água, se der. Se não, só de luz. Então, gente, para que isso? Bora, bola para frente, bora correr, que a vida é linda e maravilhosa, para a gente aproveitar de todas as formas. Bora lá. Certinho? Eu só olho para trás para ver o meu peso. Será ótimo. E em pouquíssimos meses eu não sei o que aconteceu. Aliás, até sei, mas deixei para trás. Esquece, passou, isso aí faz parte É, do seu crescimento, aconteceu. O importante é que você reconheceu, mudou a mentalidade e agora vida que segue, exatamente. certinho? Certo. Até amanhã, com a graça de Deus. Qualquer coisa, se meus horários ficarem assim muito tumultuados, eu aviso no grupo, tá bom? Igual aconteceu hoje, que acaba que aqui eu tenho os 3 turnos mesmo, tá bom? Tá Um bom. Foi beijo. ótimo, doutora. Obrigada, Obrigado, doutora. Dani. Boa noite. Nada. Obrigada, A Boa doutora. história da noite. carga, Tchau, Dani, boa é muito noite. linda, da cirurgia Obrigada. cardíaca. Como é, Paulo? Parabéns. Não, muito Oh, linda a história da cirurgia cardíaca. ah, Parabéns, parabéns. Muito Verdade. show. brigadão, brigadão. A história toda em si é exemplo, doutora. Eu fico Obrigada, assim, impressionada, determinação em pessoa. obrigada, obrigada. Tem Não, muita coisa assim, por ó, viu, vir. Dani? A gente, sabe, até colaborando com o grupo aqui, é uma energia, uma frequência de dedicação e vitória, né? Verdade. Que a gente ganha junto. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado E eu mesmo. quero vibrar junto com vocês. Dani, ó, tô no meu peso ideal, mudei minha vida, mudei meu sono, mudei tudo. Eu sou outra pessoa, igual eu sou hoje. Isso aí não tem preço, não tem preço. Amém. Amém, amém. E é com Amém. ele mesmo. É com ele, tudo pautado nele. Tá bom? Amém. Beijo, Obrigado. Dani. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, gente. Tchau.